Olá pessoal, tudo bom? Pessoal, a gente hoje veio aqui, né, começar com a Facilita Master, né? É uma Singer mais das antigas. A gente tem a Facilita Master, Facilita Pro das antigas, Facilita 247, vai ser tudo o mesmo estilo, né? Estilo de regulagem, lugar, né? Às vezes se você não tem a Facilita Master, mas você vai ter uma 247, né, 241, né, uma Facilita Pro das antigas também, vai ser tudo o mesmo estilo, tá bom? Dessas Singer mais antigas, tá pessoal? Então assim, a gente está com essa máquina, a gente vai iniciar a aula dela, né, mostrando vários passos. Agora a aula vai ser de regulagem, lançadeira, altura barra da agulha, tá? Pessoal, essa máquina, quando a gente recebe ela, né, às vezes fazer uma manutenção ou outra, ela tem uns defeitos comuns dela, né? Que muitas vezes não é só a gente chegar e passar na regulagem e diretamente para a regulagem, certo? Um dos defeitos mais comuns é a máquina não estar costurando. Se a tua máquina estava costurando, você trocou a agulha e não está costurando, tem que muito se atentar à agulha. Por quê? A agulha, se você põe ela virada, tá? Ou se a agulha ficar torta, às vezes não passar a linha ali, você bateu a mão, deu uma entortada, ela não faz a laçada e não costura. Tá? Então, assim, antes de você ir para uma regulagem que vai ter na aula, as próximas aulas, a regulagem de lançadeira. Antes de você ir para uma regulagem de lançadeira, dá uma observada na sua agulha, tira a agulha, né? Observa ela, vê se ela não tá torta, né? Se ela não tá rombuda, às vezes a ponta pode ficar rombuda, isso não faz também costurar. Então, assim, defeitos comuns que a gente pode se atentar, né, antes de mexer na regulagem da tua Singer Master, tá bom? Outro também defeito muito comum nessas máquinas é embuchar a linha. Ah, Júlio, comecei a costurar, a gente fala o linguagem popular, né, das costureiras, fez uma peruca embaixo, que é aquele monte de linha embuchada embaixo, né? Antes de você também partir para uma regulagem, dá uma observada em duas coisas, né, que pode ocasionar isso sem ser a regulagem, tá? O tensor, sujeira no tensor, tá? Sujeira na parte de dentro do tensor também faz ela embuchar, sabe? Embuchar a linha. Inclusive essa máquina é uma máquina que a gente pegou para manutenção, tá? Então assim, agora que a gente tá pegando para olhar ela, eu já observei que realmente tem sujeira aqui, ó. Mas seria um dos principais defeitos dela. Às vezes não passar a linha, não puxar a linha, você pode ir arrebentando uma, duas linhas, ela vai acumulando aqui dentro, ó. Acumulando aqui dentro do tensor, e aonde que ela não aperta a linha, e começa a embuchar tudo embaixo, tá? Então assim, ó, olha, igual essa aqui, ó, acabei de tirar um pedaço de linha, né, que já tinha dentro dela. Então assim, isso ocasiona o quê? Embuchar a linha, ponto não apertar, né? Então às vezes não é a regulagem, tá? Tensão ali, na tensão ela não consegue dar tensão na linha por causa que a sujeira tá obstruindo ali os pratinhos de dar tensão na linha, tá? Observou isso aqui, não tem sujeira, segundo passo que você vai observar, se essa caixa de bobina, que é chamada caixa de bobina Apollo, tá? Você vai tirar a chapa aqui, empurrar, tá? Tem a parte da trava da chapa, empurra para cima, tira de lá. Você vai observar se essa bobina, que é chamada bobina Apollo, tá? Se ela não tem algum pedacinho quebrado. Então o que você vai fazer? Você vai tirar, destravar aqui, né? Puxa para cima a bobina e tira. O que você vai observar? Você vai observar se aqui não tem nenhum cantinho quebrado, né? Se aqui não tem, né? Por causa que essa bobina, se ela tiver alguma rebarba bem forte, né? bem grande, ou até mesmo um cantinho quebrado, lascado, ela vai empuxar, vai fazer uma peruca embaixo da máquina, que a gente fala, né? Então assim, se atentar a esses dois passos em questão quando o ponto ela está embuchando, tá bom? Dois passos assim que não interferem na regulagem, interfere no funcionamento, não quer dizer que é a regulagem que saiu fora, tá bom? Então assim, esses dois os principais, sabe, situações que chegam para nós, né, que a gente às vezes nem precisa mexer na regulagem, é somente tendo um pouquinho de atenção, observando,
né, esses 2, 3 passos ali na caixa de bobina, que você vai saber, né, se você vai ao próximo passo, que é mexer na regulagem, ou se você realmente, nesses defeitos mais comuns, consegue já estar relatando o problema da sua máquina. Então, assim, esses são os principais defeitos, tá, dessa máquina, que a gente sempre pega na oficina, né? Então, se você tem esses 3 cuidados principais, né, que são os defeitos mais comuns, né, observando esses 3 passos, creio que você pode resolver muito o problema antes de mexer na regulagem, tá bom? Mas agora a gente vai para o próximo passo, né, próxima aula, já iniciando as regulagens da máquina. É isso aí, pessoal. Então, assim, a gente fazendo os 3 passos, observando, né, os principais erros, mesmo assim, continuou. Então, vamos para a primeira regulagem da máquina, tá? Que é a regulagem de lançadeira. Júlio, quando eu preciso regular a lançadeira? Eu preciso saber que é a lançadeira. Pessoal, a lançadeira é uma peça muito importante na máquina, tá? É ela que faz a laçada sincronizada com a barra da agulha, tá? Então, se a barra da agulha e a lançadeira, elas trabalhando em sincronismo, é onde que forma o ponto. Tá bom? Júlio, quando eu sei que tem que mexer na lançadeira? Pessoal, geralmente os principais defeitos que dá com uma lançadeira desregulada seria qual? Quebrando a agulha, tá? Que às vezes ela gira, a lançadeira sai fora do ponto que a gente fala, né? Ela começa a quebrar a agulha, tá? Que ela sai fora a laçada, falhar ponto. Às vezes, num tecido um pouquinho mais grosso, ela está costurando normal. Mas você pega um tecido mais fino, ela começa a falhar ponto. O que é isso? Isso é regulagem de lançadeira, tá? Porque a regulagem de lançadeira, ela tem 3 passos. A laçada com a agulha, tá? E também a distância da agulha. Então, muitas vezes a laçada está certo, mas a distância da agulha, da lançadeira para a agulha, ela está longe ou até mesmo próximo para quebrar a agulha. Pessoal, a gente vindo aqui na máquina, né, você vai encontrar a sua máquina assim, toda fechada, pronta para costurar, certo? O primeiro passo que a gente vai fazer, né, para a gente ter acesso à lançadeira, para a gente primeiramente conferir a regulagem e depois a gente já, posteriormente, já começar a regular ela, tá? A gente vai erguer o calcador, tá bom? Erguendo o calcador, a gente vai pegar uma chave fenda, tá bom? Chave fenda, a gente vai soltar esse parafuso. Não é necessário tirar ele inteiro, tá? Somente soltar. A gente desencaixa e tira o calcador de lado, tá bom? A gente vai o próximo passo, empurrando aqui a sua chapa corrediça, a gente vai empurrar ela de lado para desencaixar da mola, tá? Põe-lo novamente aqui do lado e desencaixando a chapa. Aqui você tirou a chapa e o calcador da máquina. O próximo passo, a gente vem com a chave de fenda, tá? Você pode olhar aqui na trava, ela tem um lugarzinho aqui que você pode empurrar com a chave de fenda, segura e com a outra mão tira a caixa de bobina, tá? Tirou a caixa de bobina Apollo, tá? Para a gente ter acesso, a gente precisa tirar o berço. Essa peça aqui é chamada de berço na área mecânica, tá? Que é o berço, que é onde que ela fica, a caixa de bobina fica descansando, fica em cima. Por isso que o nome dela é berço chamado, tá? Esse parafuso você necessita tirar ele inteiro, tá? Com uma chave de fenda. Você pode tirar ele fora. Esse outro também. São 3 parafusos. Pode tirar. Tirando ele fora, vai ter o terceiro. Esse terceiro você não necessita tirar ele inteiro. Somente soltar, porque o berço tem uma cavinha ali que você consegue já tirar. Ó, você soltou ele fora. Soltou ele, o berço já está solto. Você não necessita tirar ele fora, tá? Você vem aqui e tira o berço. Tirando o berço, Júlio, qual que é o primeiro passo que a gente faz para saber
como que está a regulagem da máquina. Para conferir a regulagem de lançadeira, a gente vai apoiar no modo reto, caso estiver no zigue-zague, tá? Centralizar a agulha no meio, tá? Sempre padrão. Essa peça aqui é a chamada lançadeira que a gente, que eu comentei com vocês. Então é ela que é responsável por laçar o ponto, pescar o ponto da agulha, tá? Então aqui você vai abaixar. Essa aqui, ela já veio para nossa revisão, e a gente pode conferir, ó, que ela já está pegando, ela já está desregulada, tá? Já está desregulada. Então aqui a gente já vai ter que efetuar a regulagem dela, por causa que ela está pegando na lançadeira ali, tá vendo? A lançadeira está empurrando a agulha. Essa máquina aqui, ela só quebrava a agulha. Então, sim, uma das situações, ela girou a lançadeira. Júlio, mas como assim gira a lançadeira? Por que que gira a lançadeira? Agora eu vou virar a máquina aqui para vocês olhar como que é embaixo. Essa máquina aqui, o transporte dela é com a correia de transmissão. Essa correia aqui é chamada correia de transmissão. Inclusive aqui, você pode olhar que ela está bem frouxa essa correia. O que pode ter acontecido com essa máquina aqui? No funcionar, ela tem, provavelmente a tua vai ter um estica-fio aqui, ó, né? Uma pecinha redonda. Esse estica-fio, ela serve para você esticar a correia. Por quê? Se ela ficar sem estica-fio e ela frouxa assim, no costurar, pular um dente aqui, se você observar, essa correia ela é dentada, né? Aí tem as duas polias, né? A do eixo e a do eixo da lançadeira. Essas duas polias. Esse estica-fio ela serve para você esticar a correia. Por quê? Se ela ficar sem estica-fio e ela frouxa assim, no costurar, pular um dente aqui, se você observar, essa correia ela é dentada, né? Aí tem as duas polias, né? A do eixo e a do eixo da lançadeira. Essas duas polias, elas são dentadas, né? Se essa correia ficar muito frouxa no trabalhar em alta velocidade do motor, ela pulando um ou dois dentes, pulou um dente e já saiu fora a regulagem da máquina, tá? Então tem que se atentar muito a isso. Se não está muito frouxo, tá? Ou se nesse caso dessa máquina está sem o estica-fio aqui, né? Tá sem o estica-fio, que aqui esse estica-fio é o que serve para você apertar a correia, deixar ela esticadinha para não ter perigo de pular o dente, tá bom? Então você vai se atentar a isso. Outra coisa muito importante que acontece muito, às vezes tá com a correia esticadinha, mesmo assim a lançadeira saiu fora. Pessoal, para você soltar o eixo da lançadeira, esses dois parafusos aqui, ó, que seria o parafuso da regulagem da lançadeira, tá bom? Regulagem da lançadeira seria esses dois parafusos. Você soltando eles aqui, o que eu queria fazer aqui para vocês observar é o seguinte, coisa que acontece bastante também. Às vezes ela entra sujeira, entre os meios. Vou tirar aqui para vocês observar certinho. Ó, aqui você consegue tirar, o eixo da lançadeira já fica solto, tá vendo? A lançadeira fica totalmente tirando a correia de transmissão, tem que observar a sua correia. Se esses dentes aqui, eles não estão retos. Porque se estiver muito reto, amassado, elas não entram certinho aqui na cava do transmissor. E essa cava do transmissor, se estiver reto, é onde que ele patina e pula. Às vezes você vem, Júlio, eu regulei a lançadeira, conforme você falou, fui costurar, deu 2, 3 pontos bons, depois ela quebrou a agulha de novo. Porque se a nossa correia tiver com esse dente quadrado, ele não vai entrar no transmissor, ele vai pular de novo em alta velocidade. E é onde já vai desregular a máquina novamente. Então, nesse modelo de máquina, a gente tem que ser muito atento a isso, tá? A correia de transmissão. Júlio, a minha correia de transmissão, ela tá boa. Igual essa aqui, ó, os dentes tá legal. Mas mesmo assim, eu regulei, comecei a costurar, e mesmo assim ela escorregou e quebrou a agulha de novo. Então, você tem que observar se a sua correia tá tudo ok, os dentes. Segunda coisa que você tem que observar. Nesses dentes aqui, ó, você pode ver que ele tem umas cavas. O que acontece muito, às vezes você costurar, aquele pelinho de roupa, e aqui vai criando uma crosta, aqui, ó, sujeira aqui dentro desses transmissor.
e aonde que ele entope toda a cava aqui e fica reto, cheio de sujeira. Então sim, você tem que observar primeiramente isso também. Você vem, né, tipo, ó, cava por cava, limpa. Geralmente sempre quando você é uma máquina mais usada, ela vai estar suja, esse transmissor aqui, né? E você tem que tirar toda a sujeira dela para não ter perigo da máquina ela escorregar. Porque aqui, ó, se você olhar aqui, ó, com a correia apertada, ela entra certinho, casa certinho com a transmissor. Se tiver alguma sujeira, o que que faz? Ele fica assim, ó. Ele fica assim, não entra na cava, é onde que patina, pulando um dente já vai desregular a máquina, né? Muitas vezes é isso. Se regulou, mesmo assim continuou a quebrar agulha ou falhar ponto, é mais quebrar agulha, daqui daí ele vai parar, ter calma, vir embaixo, tirar a correia, observar a situação da correia de transmissão, como que ela tá, e depois sujeira aqui no transmissor. Se atentando também, se limpou esse transmissor, tá tudo ok, Júlio, já limpei. Se atentar a limpar esse também, porque esse aqui você pode observar aqui, que ele também é um mesmo jeito desse transmissor com cava, esse aqui do eixo horizontal também, ele tem a cava dele. Também pode acontecer a mesma situação do que? De entupir de sujeira, tá? E vezes, né, pular ponto nessa parte aqui da lançadeira, pula ponto aqui, pula no caso os dentes, né? Então sim, observando esses dois lados, Júlio, limpei aqui, agora tá tudo certinho, minha correia também tá certinho. Se a tua correia tá amassada, muito, vai lá, compra uma nova, né? Essa peça aqui é chamada de correia de transmissão da Singer, tá? Da Singer, pode falar da Singer 247, que é o mesmo modelo da Singer 247, tá? Correia de transmissão, provavelmente a casa de peça vai te dar a correia, tá? Você vem, verifica a limpeza, tá? Verifica a limpeza dela certinho, os dois, aí vem, né, coloca na hora de montar, né, trocando a correia aqui, você segura esse lado aqui, encaixa dentro aqui, né, segura a lançadeira aqui que ela vai estar solta, certo? Segura aqui com a mão e encaixa ali no eixo. Aí, essa no caso não vai ter, mas você vai ter o teu estica-fio aqui, você roda ele que vai ser tipo uma peça, ó, você vai olhando ali na tua máquina, você vai ver, é tipo uma peça redondinha, que é onde você consegue empurrar aqui, esticou o estica-fio aqui, né? Você só encosta, ó, só encosta. Júlio, por que só encosta? Porque agora a gente vai olhar lá por cima para a gente começar a regular a máquina, né? Isso aqui é só para encostar para ela não cair. Então, sim, a gente ainda não regulou a máquina, a gente somente observou as duas transmissões, trocamos a correia de transmissão ou observamos se ela tá boa, né? Esticamos a correia do estica-fio, provavelmente vai ser uma chave fenda aqui, um parafuso, né? Se apertando, não precisa deixar muito esticado, só esticando aqui, ó, já tá, é o suficiente, tá? Fazendo isso, só encosta o parafuso aqui, né? Essa aqui você já está conferido, você tem certeza que por aqui não vai mais nem pular ponto, nem pular o dente, para desregular novamente o serviço que você vai fazer, que seria sua regulagem da lançadeira. Fez esse passo, agora a gente vai ali para o lado de cima, para a gente ver a sincronização da lançadeira com a altura da barra da agulha. Pessoal, com a máquina levantada, a gente tem acesso à lançadeira, que é onde que a gente vai efetuar agora a regulagem da lançadeira. Então, se para regular a lançadeira, eu oriento a vocês tirar o dente. Por quê? Porque às vezes o dente não pode te atrapalhar a visão, tá, do sincronismo entre a lançadeira e a agulha, tá bom? Então, a gente tirando o dente, é só soltar os dois parafusos fenda que você pode observar que tem aqui, né, no dente. Você soltando aqui eles. Às vezes se a tua fenda for meio grossa, não pega uma fenda um pouquinho mais fina, né? Que você consiga soltar. Aqui você pode tirar ele inteiro. Ó, você consegue tirar ele inteiro aqui. Tirando ele inteiro, ele vai soltar todo ele, você pode retirar. Retirando da máquina, você vê que você tem uma visão ampla, que vai ficar somente a lançadeira, né?
e somente a agulha. Agora a gente vai fazer o sincronismo, ver como que está o sincronismo entre a lançadeira e a altura da barra da agulha. Bom, a gente, geralmente você pode segurar ela com essa mão, desse jeito inclinada, tá? Desse jeito inclinado, porque fica melhor a visão da regulagem que você vai fazer na lançadeira. Bom, então assim, você inclinando ela a 45 graus, você pode rodar com a mão, fazer um ponto, né, com a mão, sempre se atentando. Você vai regular a lançadeira sempre nessa situação, sempre no tamanho zigue-zague, no maior, tá? Sempre no maior ponto do zigue-zague. Você regulando essa parte, você pode abaixar, observar que ela abaixa um lado direito, vai para o lado esquerdo, abaixa, certo? Novamente vai para o lado direito, né? Observando que ela trabalha desse jeito, a gente vai regular quando ela estiver ao lado esquerdo, ó, ela vai mudar para o lado esquerdo. Quando ela estiver abaixando, ó, ela abaixou, entrou dentro da lançadeira. Quando ela estiver voltando, é aonde que vem a regulagem, tá? Quando ela estiver voltando aqui dentro, ó, eu já deixei aqui na regulagem, certo? Aqui o que acontece? Ou por que eu pedi para vocês na regulagem, certo? Aqui o que acontece? Ou por que eu pedi para vocês só apertar o parafuso, só encostar? Porque aqui ele gira, mas se vocês quiser segurar aqui, ó, a lançadeira não vai. Tá vendo? Se segurar com a mão. Então fica mais fácil de vocês regular, tá? Então assim, vocês apoiando aqui, ó, pode direito, só observe se não vai pegar, não pegou. No lado esquerdo, abaixando, ó, que pegou, tá vendo? Pegou, você vem com a mão aqui, ó. Ia pegar na lançadeira, você abaixou com a mão ali, ó, entrou. Não entrar, não subir, quando a lançadeira estiver subindo, a lançadeira estiver laçando e a agulha subindo, você vai aqui, ó. O posicionamento certo dela, ó, seria aqui, ó. Tá vendo? Tem pegando aqui pra, ó, tem o olho da agulha que a gente fala, né? A ponta da lançadeira, ela vai passar pra cima do olho da agulha, tá? Que a gente olhar de frente ali, ó, o posicionamento que tá, né, na agulha, ela tá passando um pouquinho para cima do olho da agulha, tá? Esse é o posicionamento certo da lançadeira, tá? A lançadeira, ela tem que passar assim para fazer a laçada, porque se você observar, se você deixar ali, Júlio, eu posicionei certo aqui, tá? O que você faz? Você vem, dá uma encostada a mais aqui no parafuso, por aqui mesmo, tá? Se você conseguir segurar dessa forma aqui, ó, a máquina, e segurar, posicionar o dedo aqui, para você conseguir segurar posicionado a lançadeira, para não ter perigo quando você apertar ela ir um pouquinho para a esquerda ou um pouquinho para a direita. Aqui você fixa ela, ó. Você fixando ela assim, você vem com a outra mão aqui, ó, numa posição certa, e aperta um parafuso. Você pode apertar bastante, para ela não sair mais. Apertou um, ó, ela já não vai sair mais do posicionamento, tá vendo? Olha lá. Ela já não vai sair mais. Então você pode observar que no lado direito, ela vai vir aqui, ó, ela vai passar mais por cima, tá vendo? Aonde que o olho da agulha tá lá embaixo, ó, ela passou mais em cima. Por isso tem que ser no lado esquerdo a regulagem. Porque se você fazer aquela regulagem que a gente fez no lado esquerdo, no lado direito, quando ela for pro lado esquerdo, ela vai quebrar a agulha. Porque o posicionamento, a regulagem não é quando ela tá no lado, a agulha no lado direito, é quando ela vem pro lado esquerdo aqui, ó. Porque dela vai fazer o sincronismo certinho. No lado esquerdo ela puxa, pesca a linha bem para cima do olho, e no lado direito você vai ver que ela vai pescar mais para cima do olho. Esse é o posicionamento da lançadeira corretamente. Júlio, eu olhei certinho aqui. Agora o que eu preciso ver? Ó, você tem que ver o que? Se ela não tá pegando aqui, ó, Júlio, não tá empurrando a agulha, né? E se ela não tá muito longe, a laçada que a gente fala, né? Se não tá muito longe a laçada. Por quê? Porque se ela estiver muito longe, ela não vai pescar. Ela não vai pescar a linha. Ela vai estar no posicionamento certo, mas não vai pescar, tá? Observando isso, nas próximas aulas ali, aula de regulagem de zigue-zague, eu vou orientar vocês certinho como que é o posicionamento da agulha, tanto para o zigue-zague como para a lançadeira, tá? Então assim,
nessa aula, como é a regulagem de lançadeira, você regulou desse jeito aqui, na esquerda, na direita, não está pegando, a tua máquina está regulada, né? O que você vai conferir? Abaixa novamente a máquina, tá? Vem aqui, observa novamente, confere o aperto da lançadeira, os dois parafusos, tá? Observa se está certinho aqui o estica-fio. Observa se está certinho aqui o estica-fio esticadinho, para não ter perigo de às vezes soltou, né? Conferiu, tá tudo certinho. Aí, aqui novamente a gente sobe ela, né? Vai colocar as peças que a gente tirou, né? Vai montar novamente, né? E a regulagem da lançadeira, ela tá pronta daí. E testar ela, ver no zigue-zague, no reto, se não tá quebrando a agulha, um tecido mais grosso, um tecido mais fino, para ver. Porque assim, uma regulagem de lançadeira, quando ela tá bem regulada, você pode tanto costurar uma malha, como costurar um brim, um jeans, que ela não vai quebrar a agulha e também não vai falhar ponto, tá? Então assim, essa foi a aula da regulagem de lançadeira, tá bom? A próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a regulagem da barra da agulha daí. É isso aí, pessoal. A gente conferindo a lançadeira, igual a gente fez a regulagem, a gente precisa também conferir a altura da barra da agulha. Às vezes você fala, Júlio, eu regulei a lançadeira conforme você falou, eu deixei na posição certinho, mas mesmo assim ela não está falhando o ponto. Pessoal, a altura da barra da agulha, ela tem uma posição, tá? Que ela tem um limite, que é onde que ela pode abaixar, não pode ser muito, você começa a quebrar ou até mesmo não fazer a laçada, ou não pode ser muito alta, porque ela não pega a laçada da linha, tá? O porquê que tem essa regulagem da altura da barra da agulha? Porque na máquina tem a chamada laçada. Laçada é aonde que tem um tombo da linha que você pode passar e laçar. É a abertura da laçada para onde que a lançadeira pode passar laçando a linha da agulha, tá? Se você deixar ela muito baixa, ela vai abrir demais e vai passar por trás. Ou se você deixar ela muito alta, ela não vai chegar ao ponto de abrir para pescar a linha. Então tem tudo esse detalhe também. Agora eu vou ensinar vocês a regular, a conferir e regular a altura da barra da agulha. Bom, pessoal, com a máquina fechada, o que você vai precisar abrir? Vai precisar abrir a tampa lateral. Essa tampa lateral, ela tem um parafuso fenda, né? Que você pode vir aqui, é bem simples. Essa aqui é bem tranquilo. Você tira ela rapidinho aqui, ó, um parafuso fenda. Soltou, só você puxar a tampa lateral, tá? Tirou a tampa lateral, que é bem tranquilo de tirar. A gente vai ter acesso à biela, né? E a altura da barra da agulha. E a barra da agulha, no caso, né? Júlio, como que eu vou regular a altura da barra da agulha? Para você regular a altura da barra da agulha, você precisa pôr no modo reto, tá? No modo reto e centralizar a agulha reta no meio. Você selecionando a parte reto e centralizando a agulha no meio, você vai novamente inclinar a máquina. Você inclinando a máquina aqui, tem a parte da lançadeira, né? O que você vai observar? Você vai com a máquina toda para baixo aqui, ó, tá vendo? Ela sobe, desce, né? E tem um tombo. É chamado, a gente chama de ponto morto. Júlio, por que ponto morto? Porque você pode observar que a agulha desce e depois sobe, certo? Mas tem um ponto aqui, ó, que se você observar bem observadinho, que ela vai ser um momento que ela vai dar uma parada e depois subir. Esse aqui é o chamado ponto morto. O que você vai observar na regulagem, pessoal? Isso aqui, ó. Na lançadeira, lá dentro, você pode ter uma cavinha aqui, ó. Tá vendo? Tem essa bordinha na parte de dentro. Essa bordinha na parte de dentro, ela tem que ficar para cima do olho da agulha. Quando a agulha tá toda lá embaixo, lá, ó, essa risquinha, essa cavinha que tem lá pro lado de dentro da lançadeira, você tem que olhar ela assim diagonal e ver um pouquinho para cima do olho, que é a altura certa. Se ela estiver muito para baixo ou muito para cima, ou ela vai quebrar a agulha ou ela não vai dar laçada. Mesmo você regulando a laçadeira,
mesmo assim pular ponto. Por quê? Você tem que observar a altura da barra da agulha. Você põe no ponto morto inferior ali, ó. Ela tá passando certinho para cima do olho da agulha, a parte lá dentro, lá da cavinha, ó, no ponto morto tá um pouquinho para cima do olho. Ok, tá correto. Ah, Júlio, mas como vou saber que tá para baixo? Eu vou simular aqui ó, para baixo aqui. Ó, eu ponho para baixo a altura da barra da agulha, lá, ó. Pode ver que tá vendo, ó, ela foi lá para baixo, a altura da barra da agulha aqui, ó. Ela tá lá, o olho tá lá embaixo da cavinha que tem na lançadeira. Tá vendo? Então, essa aqui seria uma altura da barra da agulha desregulada. Como que eu vou regular, Júlio? O próprio fabricante, ele já fez esses 3 passos aqui no próprio eixo. Tá vendo? Ó, essas 3 marcações. Que seria 3 marcações de prováveis regulagens de altura de barra da agulha. Geralmente, o original sempre é o do meio, tá? A regulagem certa, que seria... Às vezes, algumas máquinas, conforme vai gastando a lançadeira, a ponta da lançadeira ou um modelo diferente, você tem que forçar mais para costurar com a agulha mais baixa ou com a agulha mais em cima. Mas, geralmente, sempre é usado essa marcação do meio. Júlio, mas como que eu vou fazer? Você põe tudo aqui, ó, no ponto inferior, ó, no ponto inferior, tá? Segura novamente com o braço a máquina inclinada. Com a outra mão você solta aqui a biela que segura o eixo. Ó, você soltando a biela que segura o eixo, a barra tá solta. Você vai funcionar a barra para cima até tiver aqui, ó, até chegar no ponto da cava aqui do eixo, do meio. Chegando ali você segura com a mão, certo? E com a outra você vem apertando aqui, ó. Apertou. Opa, legal, Júlio. Eu ponho no posicionamento ali. Pessoal, então assim, eu sempre oriento vocês, mesmo que você ponha ali no fabricante ali, né? Põe aqui a regulagem em cima ali na cava, né? Mesmo assim, oriento vocês a conferir aqui, ó. Que o principal mesmo vai ser na lançadeira, né? Na cava ali dentro, passando um pouquinho para cima do olho da agulha no ponto morto inferior, tá? Observou se ali, opa, tá certinho? Aí você pode apertar, tá? Você pode apertar aqui o parafuso, que ela já vai estar na regulagem certa. E observando assim, se você precisou mexer na altura da barra da agulha, pessoal, vai ter que regular novamente a lançadeira, que é o passo da aula anterior, tá bom? Se acaso você regulou a lançadeira, começou a pular ponta igual, e mesmo assim mesmo com a regulagem de lançadeira, observando tudo que a gente falou na aula passada, não conseguiu fazer ela costurar, vai ter que mexer na altura da barra da agulha, mexe na altura da barra da agulha, regula, mas daí volta à aula anterior e regula novamente a lançadeira, tá? Porque como é um sincronismo um com o outro, se você mexeu na altura da barra da agulha, automaticamente vai ter que mexer na lançadeira novamente, tá bom? Você deixando os dois sincronizados ali, certeza que você vai conseguir regular